Literária, o canal em que a gente lê e discute. A gente vê filme e discute. A gente vai peça de teatro e discute. E agora a gente veio discutir na internet com vocês. Eu sou a Gimar Morato. Eu sou a Bruna Peranovic. E hoje nós vamos falar sobre A Noviça Rebelde. Dó é pena de alguém. Eu ando para trás. Mim, assim eu chamo a mim. De fato eu sou capaz. Bom, vamos falar sobre a Noviça Rebelde e qual é a história? Bom, A Noviça Rebelde são duas partes da história, né? A primeira parte é sobre uma noviça Que é rebelde. Basicamente, ela não segue direito as regras do convento, e não é porque ela é uma sem vergonha, é porque ela é moleca, é porque ela gosta de ir pro meio das montanhas, ela gosta de cantar, e lá dentro do convento ela não pode ficar cantando, ela tá sempre com coisas cheias de folha e suja de terra, porque ela sempre vai pras montanhas. Ela acaba se esquecendo da hora e ela volta sempre tarde, ela volta sempre depois que o portão já fechou, então ela tá sempre chamando tomando chamadas de atenção. Chamando Então, atenção também, vai. Chamando atenção também. Essa é a nossa noviça, a nossa Maria. E aí, a Madre Superior, o Melody, fala pra ela: querida, você não está pronta para este ofício. Talvez não seja a sua vocação, vamos descobrir se é a sua vocação com você fora daqui. Estou te mandando para uma casa e você vai ser governanta de um capitão que tem 7 filhos. Cabe falar que isso não é uma punição, tá? Não, a igreja nunca é retratada como algo punitivo, né? Ela é retratada como algo que enxerga realmente as pessoas. E aí a Maria, ela vai para a casa desse capitão, que tem 7 crianças, 7 filhos, e aí ela começa a trazer música para a vida deles, algo que não tem dentro da casa desde o falecimento da mãe. Então as crianças que são bem, né, tratadas como mini soldadinhos, porque o pai era soldado, general, elas começam a ter a alegria de viver e voltam a ser crianças. E o pai vive viajando, né? Então as crianças ficam... Enquanto o pai tá lá, a Maria ela segurando, mas as crianças ficam muito tempo com ela. Então quando o pai volta, eles fazem tipo uma apresentação pro pai e tal. Uma coisa que eu ia falar, uma observação sobre esse negócio da igreja não estar colocando a Maria como governanta como uma punição, que tanto que tem uma parte lá na frente, que é quando ela se percebe apaixonada e volta pro convento, que a madre fala pra ela: mas você tá se punindo, e não, o amor entre um homem e uma mulher também é sagrado, também vem de Deus. Então realmente não é uma punição, é a madre entender que ela não tem essa vocação. E na verdade ela tem vocação, realmente uma bela vocação pra mãe, né? Nossa, para crianças, porque imagina só você criar 7 crianças que têm já fama de rebeldes, porque as governantas antigas não ficam nunca. E aí ela consegue, com a música, deixar essas crianças praticamente comendo na mão dela, né? As crianças se apaixonam por ela. E o capitão também. É lógico. E aí o capitão é noivo, tem uma namorada, ele é noivo no começo da peça. Só que ele e essa noiva, primeiro que eles não têm a química, né? Eles não têm o molho. Nenhuma. Segundo que eles têm uma posição política diferente, porque aí entra praticamente o segundo tema da peça, né? Que é onde foca mais no segundo ato, que é, eles moram na Áustria, e é quando a Áustria está sendo invadida pela Alemanha, e aí eles são meio que obrigados a aderir a algumas coisas da política, pôr bandeiras nas casas e tudo mais, e o capitão se recusa. E enquanto tá vindo esses mandatos, a namorada dele antes da Maria fica tipo: mas é só você pôr uma bandeira, não, você tem que ceder, não, você... E ele tipo não vai ceder de jeito nenhum. Então eles entendem que eles não são pro outro e se separam, e o capitão aceita também que ele tá apaixonado pela Maria, né? Assim, ele já sabia que ele tava apaixonado pela Maria, só que quando a Maria se vê nesse lugar de paixão e foge, ele, bom, preciso de uma mãe pros meus filhos, e decide casar. E aí na segunda parte é quando realmente os alemães invadem a Áustria e obriga todos eles a colocarem as bandeiras nas casas e tal, e quem não colocar a bandeira é um rebelde. E no caso, na peça, ele está viajando com a Maria em lua de mel, eles acabaram de casar, estão viajando na lua de mel, e
os funcionários da casa conseguem segurar essa bandeira nessa desculpa, né? O capitão, a gente não pode fazer nada, o capitão não tá aqui. Quando o capitão chega, ele é... meio que intimado, ele é né? intimado, faltou a palavra. Ele é intimado a ir pra marinha a favor da Alemanha. E aí ele fica tentando bolar um plano, tal. Nesse meio tempo, temos o tio Max, que ele é alguma coisa da ex-namorada do capitão, mas ele continua lá na família, ele é o trambiqueiro que arruma as coisas. Ele escreveu as crianças porque achava que os pais iam estar viajando numa apresentação musical, num concurso. E aí eles acabam usando... E aí quando o capitão chega e descobre, ele proíbe. Mas no fim das contas, quando ele é intimado, ele usa essa apresentação pra conseguir fugir. Também tem todo um romance ali da Liesel, que é a filha mais velha, que também vai fazer uma diferença nesse final. Porque aí na hora que eles estão tentando fugir, é o namoradinho dela que vê eles lá no convento enquanto eles estão tentando fugir e fala que não encontrei nada aqui e permite que eles fujam e tal. Só que, pesquisando, descobrimos uma curiosidade muito legal que eu descobri que ninguém sabia, porque a gente fez uma pesquisa para as pessoas mais velhas, porque é um filme antigo, é um filme da época das nossas mães e tal, e nós fomos perguntar para as nossas mães se elas sabiam dessa curiosidade e ninguém sabia. A gente começou a pesquisar, na verdade, eu comecei a pesquisar porque eu queria saber qual era o ano certinho que se passava a história, né, que eu não lembrava. E aí eu vi que é 1938, que é bem quando tá no começo, né, da Segunda Guerra Mundial. Então, a Alemanha nazista, ela tava com muita força ainda. Então, pensa que nesse contexto, você se recusar a colocar uma bandeira é algo muito significativo. E aí, quando a gente foi pesquisar, a gente descobriu que é baseado o filme, que é de 59, o filme antes de ter o musical. Então, assim, nós temos um filme em 59, nós temos o musical da Broadway um pouco depois, e daí temos o filme com a Julie Andrews, o filme musical. Então, são várias sequências. Foi super... Teve várias versões disso, e foi tudo baseado no livro de memórias da Maria von Trapp, que é uma personagem, não, é uma figura real. E aí a gente tava vendo as diferenças, né, entre a história fictícia que virou o musical da Broadway e a história real. E aí a gente descobriu que, né, foi tudo feito de uma maneira pra ser um pouco mais chamativo pro público, trazer um pouco mais de drama pra história, que assim, eles casam, tudo acontece junto na história da Broadway, né? Então eles casam, vão pra lua de mel, aí logo já tem a apresentação musical e eles fogem durante essa apresentação musical na calada da noite. Tudo isso aconteceu, mas tudo isso aconteceu antes. Então eles casam em 1927, bem antes, 11 anos antes. Em 1936 tem a apresentação musical deles, a primeira, que eles fazem em Madrigal. A família não tem essa aversão à música, né? O pai não tem aversão à música, ele gosta de música, só que as crianças não fazem apresentações. A Maria realmente treina eles para isso. Então essa primeira apresentação é em 36 e eles fogem realmente em 1938, mas eles não fogem na calada da noite, eles fogem de trem, durante o dia, de uma maneira assim bem mais tranquila, mas a gente sabe, né, que sem tudo o drama, tem que ter um je ne sais quoi, um negocinho ali pra gente ficar. Je ne sais quoi, sou muito chique. É a única expressão que eu sei em francês. E aí eles fazem dessa maneira pra trazer um pouquinho mais de adrenalina na história e a gente ficar mais envolvido. E observação, nesse momento da fuga, já não são mais 7 crianças. São quase 10 e uma na barriga. Uma na barriga, são né? quase 10, uma na barriga. Uma na barriga. A Maria já teve outros 2 filhos, né? Na verdade, já estão 10 e 11, que ela tá esperando o 11º filho. Então, haja amor pela música, né? Pra colocar essas crianças aí. Imagina fugir com 11 crianças, amiga. Como é que você faz? O que você faz com elas? Ela fugiu grávida. Enfim. Então, essa história é uma história real, o que eu achei muito interessante, Eu achei muito né? interessante também. Eu achei muito bacana. Porque a gente falou sobre isso, dá uma curiosidade, assim, de saber O que aconteceu, né? Pra onde eles vão? E agora? Porque a gente tem esse lugar de criar isso na Sim. nossa cabeça, né? E agora a gente quer saber mesmo o que Agora aconteceu.
É um livro de memórias, ela vai ler. E a curiosidade que eu tava lendo ali é que a Maria, ela ficou sendo instigada por uma amiga dela por muitos anos para escrever as memórias, e ela não queria. E ela começou a escrever um dia porque ela falou: eu vou te mostrar que eu não tenho dom nenhum pra escrever. Ela foi, se trancou no quarto, começou a escrever, escreveu por 1 hora. E aí ela saiu e mostrou pra amiga dela e falou assim: ó, tá vendo como eu não tenho dom? E na verdade ela tinha. Na verdade, tinha. Ela tinha, escreveu e o livro virou um best-seller das E tá memórias aí dela. até hoje nos musicais. Tem versões, tem Eu sou animação. super suspeita, né? Porque assim, eu já assisti. Acho que todas as montagens que teve no Brasil, desde que eu me entendo por gente, eu assisti. Eu só assisti essa, mas quando eu era criança, eu assisti porque eu era muito apaixonada pela Julie Andrews, porque eu assisti Mary Poppins. E aí eu fui assistir esse filme e eu fiquei tipo, não gostei. Porque é bem diferente, né? Mary Poppins é um filme pra cima, é um filme infantil. E eu fui assistir esse filme que, no começo, apesar dele ser bem animado, ele é um filme denso, né? Pesado. E eu falei, guerra, não quero. Mas eu tinha 12 anos, né? Então... Mas o musical, ele é bem animadinho, assim, ele é bem gostosinho de assistir. Ele fala muito de amor, ele fala muito da alegria. Só que ele tem essa chavinha, né? E Que aí de ele tem repente- essa chavinha que, de repente, fica uma coisa mais tensa, né, na Adulta, história. né? Fica Ela- uma coisa mais macabra, fica uma coisa mais tensa. Mas eu acho que a tecnologia tá melhorando, né? Então eu acho que a maior diferença que eu posso ver, assim, de cenário das montagens que eu assisti são as projeções. Principalmente teve uma que eu assisti, eu era... Nem sei quantos anos eu tinha, deve fazer uns 10 anos. Faz muito tempo. Foi até com o Saulo, a Kiara, a Karina Matias, daqui. Sim, As eu pessoas fiz conhecem, eu fiz um parte curso com uma garota, Mari Minobili, que fez, que devia ser... E a Larissa Manoela minha mãe. era criança pititica, né? E ela criança pititica. esteve nas 3 montagens também. Eu tô aqui, ó, seguindo assistindo a Larissa Manoela desde criança, nem sabia. Dessa vez a gente não assistiu, mas a gente assistiu a Giovanna Rangel, que... Ela é fantástica. Fantástica, Sou apaixonada por ela linda. também. Mas, assim, eu acho que as projeções dão up no cenário, assim, porque da que teve alguns anos atrás, antes da pandemia, pra agora, eu acho que a maior diferença, assim, estética na peça que eu senti foram nas projeções. Porque, por exemplo, a casa do lado de fora. A casa do lado de fora, agora, com a projeção, ele tem um riozinho, mostra uma casa mesmo, aí eles fazem um negócio lá como se fosse uma varanda, que as crianças ficam passando ali pela varanda. Essa varanda, ela compõe todas as projeções, né? Ela fica lá a peça inteira, então ela faz parte da casa, ela faz parte dos cenários abertos. Isso eu achei muito interessante, como eles incorporaram isso de maneiras diferentes pra conseguir agregar a projeção. Então, e aí no passado, por exemplo, não tinha projeção. Então descia lá da vara mesmo um cenário que parecia a frente da casa, abria uma porta, não sei o que. Daí eles, né, vão montando lá no palco e é tudo muito montado. E tinha então, essa eu acho que transição? tinha transição. Mas eu acho que essa possibilidade da projeção facilita muito. Porque, por exemplo, na outra peça a gente via a Maria entrando de costas. Tipo, tinha a porta, a escadinha, a Maria entrava, aí rolava um negócio lá, virava a casa. Agora, não. Agora a Maria entra a casa de fora. A Maria vem, tem a projeção, ela vem daquela varandinha ali, da varandinha não, né? Tem como se fosse a porta da casa, ela vem de fora. Então a sala já tá montada, já tem todo um negócio. Então, assim, eu acho que eles ganham uma certa riqueza e até um tempo de peça, um tempo de cena que você ganha nisso, porque não tem tanta coisa pra montar. Sim. Com essa projeção. E fica mais rico, né? Vamos dizer assim. Fica mais rico, ao mesmo tempo que fica mais clean. E eu gostei muito, não sei se você reparou, tem a porta pela qual os atores entram, ela é um espelho, na verdade. E aí ela se compõe aquilo, né? E é engraçado quando eles abrem, dá uma... Mas depois, quando eles fecham, você vai falar, nossa, eu achei super incrível essa resolução que eles deram pra entrada dos atores, porque eles vêm, assim, do meio do cenário, como se eles estivessem vindo, né, de algo real, 3D. E aí, de repente, aquilo já virou parte da composição de novo. Foi realmente muito interessante e muito bonito, porque você via a água, né, caindo, ficou muito bonito. Ele te coloca no lugar, né? Ele dá uma situada, ele dá e tem um clima pra cena. Tem sei lá, a água movimentando, né? A gente consegue realmente perceber o clima do dia e vai mudando, né? Aí muda o céu. Ficou muito legal mesmo. E
O que eu gostei muito é como eles mostram que tudo é no mesmo lugar, pelas colinas mesmo, né? Que é onde a Maria tá sempre cantando. A vista, tanto a vista do convento quanto a vista da casa, são as colinas, né? São as colinas. E vai mudando, enfim. Agora, aonde acha-se crianças tão talentosas? Ave Maria. As 3 montagens que eu vi. Não tem como você falar que uma criança A Greta meia Pititica, ótima! Pititica, gente. Muito fofinha, Não tem, essa menina gente. abre a boca e só faz ó. É, literalmente, todo Fofa. mundo na plateia fazendo ó. Todo mundo. E assim, eu assisti muitas vezes. Em todas as vezes acontece isso. É, porque ela é muito pequenininha, né? Ela fala que ela tem 5 anos. Não sei, será que a atriz tem Não 5 sei, anos? ela é muito pititica. Ela é muito pititica, gente. E ela é muito fofa. Ela é muito E fofa. aquelas outras crianças, elas são assim, olha, crianças. Eu não sei quem tá de parabéns são as crianças. Ou a pessoa que escolhe o elenco que cast, consegue né? achar essas crianças. Quem fez o porque, casting, pelo amor de Deus, realmente. Porque assim, né, falar dos adultos, tipo a Malu. A Malu É uma deusa, né? Eu sou Desculpa. cadelinha da Malu. Assim, ela é uma fantástica. deusa. Então, assim, você falar dos atores adultos é muito legal, mas dentro de uma peça onde tem essas crianças, você acaba muito impressionado nas crianças, né? É porque é menos tempo de vida, literalmente, pra eles. É menos preparação. Menos né? preparação, porque, enfim, você vê que existe gente que nasce com dom mesmo, não tem jeito. Tem. Porque 5 aninhos, Só paciência cara. de você tá ali no palco 3 horas. Nossa, a menina tem no máximo 5 anos, que é a idade. Bom, eu acho, né? Às vezes ela é uma criança pequena, mas eu acho que ela deve ter a idade mesmo da peça. Com 5 anos você lá decorando texto e posicionamento e tudo. É muito difícil. É muito olha. difícil, montagem de cena, nossa, ensaio de musical é um negócio que é denso, é cansativo, né? Então, crianças e pais, né, também, parabéns por levarem as crianças pra porque arte, porque Tem que, precisa... não, e tem que ser uma disciplina da família, né? Porque Sim. uma criança de 5 anos não vai sozinha pro teatro. É um então tem que estilo ser de vida, né? Tem que ser uma disciplina da criança. Uma coisa muito legal também é que eu tive a oportunidade de assistir o Edu Borelli, que é o Ruf. Ele foi ator do meu TCC. Há quantos anos atrás? Meu TCC foi acho que em 2015. E é muito legal, é muito legal. Eu sou uma pessoa que fico muito feliz de ver as pessoas assim que eu gosto, meus amigos, ou as pessoas que passaram pela minha vida tendo sucesso e fazendo trabalhos grandes e trabalhos legais. Achei muito... Eu já assisti ele em outras coisas, mas mais pra aquela época. Ele fez série já pro Globoplay e tal, mas eu achei, assim, muito especial assistir ele no teatro. E assim, um teatro, num sábado à tarde, 3 horas da tarde, lotadíssimo. 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 E quantas pessoas será que cabem naquele Não teatro? sei, é muita gente. É muita gente, porque na verdade é no Vibra São Paulo, que era um espaço de shows Era um originalmente. de Car Hall antigamente. E aí, eles fazem a plateia, né? E tem a parte de cima, que seriam os camarotes. É muita gente. Eu assisti a Demi Lovato lá lotado. de cima. Maravilhosa. Eu assisti Scorpions, assisti o que mais? Eu acho que a Hilary assisti. Duff foi lá também. Não, a Hilary Hilary Duff Duff? foi no Vila Olímpia. Assisti Duran Duran lá também com a minha mãe. A nossa TDAH aqui, ó. A gente já... Enfim, achei muito legal poder assistir. E eu acho que, assim, é uma peça pra família, né? É uma peça muito pra família. Embora tenha essa coisa mais tensa no final, é uma peça que, no geral, ela é muito alegre. Ela é muito família. Ela é muito sobre família, sobre amor da família. É, porque as crianças conseguem se identificar também, né, com as situações, né? Tem várias idades para eles conseguirem se ver naquela situação que eles vivem. E acho que não tem muito dos tempos de hoje, mas tem muito dos tempos de hoje, porque as dispersões dos pais para com as crianças são outras. Mas a Maria pega muito no pé do capitão no começo, porque ele não conhece os filhos. Ela fala, você não conhece seus filhos. Então eu acho que a gente consegue trazer muito pra coisas atuais e trazer isso pra uma mensagem, assim, de família, sabe? De como você tá lidando com a sua família, como você tá conhecendo seus filhos, você tá ouvindo. Eles têm personalidades próprias, né? Cada um. E tem uma cena muito bonita dela falando sobre as crianças. E o pai não sabe nada das características individuais. Ele fala, você quer me ensinar quem são meus filhos? Sim. Você não sabe. Ele tá sempre fora, sempre viajando, e na verdade isso é uma fuga, né?
Porque, enfim, lembra da esposa, toda aquela questão, mas os filhos também precisam dele, né? Quando você tá renegando as crianças, você tá... por causa dessa dor, do luto, você acaba que afasta, né? E foi o que aconteceu. E aí, com a Maria, tudo volta a ter um ambiente familiar. Volta a ter luz na casa, né? A impressão que dá é que volta a ter luz na casa, volta a ter vida na casa. A gente tava conversando sobre o que era, né, a história, porque são vários temas dentro de um tema só. E em inglês o título é The Sound of Music. E eu acho, se a gente for fazer um resumo bem rápido, é sobre... A história poderia ser sobre como a música juntou todo mundo, juntou uma família. E aí faz muito sentido terem transformado isso em um musical. Porque essa história realmente aconteceu, né? E como a música trouxe vida, trouxe... Eu não consigo imaginar essa história sem ser um musical. Eu não Eu fiquei muito curiosa pra assistir, porque tem o filme sem ser musical, tem a animação de 91. Tem uma série também. A série e a animação. São muitas montagens da mesma história. Não, é porque realmente eu tô doida pra ler o livro de memórias, porque eu quero saber o que aconteceu depois. Porque, inclusive, eu e minha mãe, a gente conversou sobre isso depois que a gente chegou no musical. Porque a gente quer saber o que aconteceu, né? Aí agora que realmente aconteceu, a gente quer saber, né? Porque eles eram ricos, né? Ele morava numa baita mansão. Como é que eles se viraram num novo mundo? Sem dinheiro, com... Agora a gente sabe, 11 crianças, não 7. O que eles fizeram dessa vida num lugar que ninguém conhecia eles? Porque lá existia, né? Uma rede de apoio, tinha o convento, tinha todas as pessoas que conheciam eles. O capitão, o general, né? Não o capitão. Ele tinha um nome. E aí, como eles foram acolhidos? Mas enfim, estamos postando esse vídeo aqui hoje porque a peça só vai ficar em São Paulo, mas esse final de semana a peça volta pro Rio, pelo que a gente viu, pelo que eles falaram lá. E eu acho que volta pra São Paulo também. Mas, na dúvida, dessa temporada, esse é o último final de semana pra vocês assistirem. Vão, porque tá incrível. É dia 26, 27 e 28. Tem a sessão sábado e domingo, tem sessão à tarde e sessão à noite. Tá muito cheio, tá muito concorrido esse ingresso, mas é um teatro muito grande, então ainda tem. Então, galera, corre e vai assistir. Eu quero fazer só um adendo, assim. A gente sabe o quanto a Larissa Manoela é incrível, mas existe, né, no site, né, falando as datas que ela tá fazendo. Se você não conseguir uma sessão da Larissa Manoela, vá mesmo assim, porque todos os atores são fantásticos, são incríveis. E vale muito. A Giovanna e a Larissa Manoela estão pau a pau. Elas são incríveis. Elas são carismáticas, elas são incríveis. A Giovanna acabou de vir de Anastácia. Ela era protagonista. Então, assim, claro que ela tem culhões pra fazer ela não é pouca atriz, assim. Ela é... Né? Vá pra assistir a peça, independente do ator, porque o cast, como a gente falou, foi feito com muito carinho. Todos estão muito bem preparados. E assim, eu acho um pouco triste ter isso, porque sinto que desmerece um pouco os outros atores. E não falando que a Larissa Manoela não tem mérito. Ela tem. Ela chegou onde chegou porque ela é realmente muito boa. Mas todos os lá são muito competentes. Então vá assistir. E é isso. É isso, gente. Até a próxima. Se você gostou, curte, comenta, compartilha e...